Muito bem, vamos entrar aqui na questão da responsividade para todos os tamanhos de telas, tá? Vamos falar aqui sobre um pacote do Flutter chamado Flutter Bootstrap. E aqui nesse site, né, tem uma espécie de artigo relacionado a esse pacote que foi desenvolvido por esse colega aqui, tá? Ele precisou fazer um projeto, né? E nesse projeto dele ele queria fazer em Flutter para web, e ele não achou nenhum pacote que realmente deixasse a coisa responsiva. Então ele resolveu criar o próprio pacote dele com base no Bootstrap, né? Pelo menos a parte da grid ali, tá? E aqui ele começa a explicar como é que funciona essa Bootstrap Grid. Então, o que é mesmo o Bootstrap, né? O Bootstrap é um pacote que foi desenvolvido já há um tempo, tá? E ele permite que nós construamos um site totalmente responsivo, tá bom? Então, aqui no W3 Schools, por exemplo, tem um curso de Bootstrap que, tipo, a gente só vou mostrar isso para você, mas não tem nada a ver com o que nós vamos fazer ali no Flutter, tá? Não precisa você estudar o Bootstrap, você precisa só compreender o conceito dele, que é o que eu vou mostrar para você aqui agora, tá? Então nós temos aqui uma porção de um código HTML, vou clicar aqui em Try It Yourself. Então tá ali, ó, é uma página HTML, tá? Esse é o código da página e aqui é a visualização da página. E observe que aqui nessa div da classe container, que é do Bootstrap, né? Dentro dela nós temos uma outra div da classe row, linha, e aí ela coloca 3 colunas, tá? Sendo que aqui a primeira coluna é marcada com call sm4, a segunda com call sm4 e a terceira também com call sm4, tá? O Bootstrap, ele divide a tela em 12, né? Divide a grid aí, no caso, em 12 colunas, tá? E aqui ele fez 3 colunas, cada um com o tamanho 4. 3 vezes 4 dá exatamente 12, então está dividida em 12 partes, tá? Se você clicar aqui para inspecionar, você vai observando que ela vai ficando responsiva de acordo com o tamanho do dispositivo, né? Então, coloquei aqui no iPad, ela já colocou as colunas ali para baixo, tá? Então, ele tem a sua própria lógica de ir fazendo isso daí, tá? Isso aqui é apenas para mostrar que o colega lá, ele pegou o Bootstrap como ideia para construir o pacote dele para o Flutter, tá certo? Então, aqui ele começa a falar, né, sobre o que é o Bootstrap, tá? Que ele foi feito com uma filosofia mobile first, tá? Para construir layouts de todos os tipos, usando um sistema de 12 colunas. E aqui ele aponta para a documentação oficial do Bootstrap, que você não precisa saber, tá? Você não precisa estudar o Bootstrap, só para você ter a noção de onde veio a ideia desse colega que desenvolveu isso aqui para o Flutter, tá? Então aqui, para resumir, né, ele menciona que o layout da tela será regido aí por uma grid que vai dividir a sua tela numa série de colunas, normalmente 12. Então, cada um dos seus componentes vai corresponder a um certo número de colunas, tá? Até esse limite de 12, tá bom? Ele faz aqui um cálculo para tentar explicar como é que isso funciona. Também existe um sistema de prefixos, tá? Que é utilizado dependendo do tamanho da tela. Então, se o prefixo utilizado for XS, é porque aquilo foi configurado para uma tela bem pequena, menor que 576 pixels. Se o prefixo for SM, é para telas que ficam entre 575 pixels e 768 pixels. São small screens, né? Telas pequenas. MD, telas médias. Dentro
dessa largura aqui, entre 767 e 992. LG é para telas grandes e XL para telas extra grandes, tá? Ele menciona aqui o prefixo XS, que é esse primeiro, né? É extra small, para bem pequenas, não está sendo mais utilizado e foi apenas substituído por um prefixo vazio. Ele começa a dar aqui as noções sobre a call. Essa call nós vimos ela aqui, né? Deixa eu fechar novamente esse exemplo aqui. Ele vai pegando lá do Bootstrap os termos, tá? Para colocar no dele aí, ó. Call, tá? Call de coluna. SM, nós vimos aqui small screens, tá? Então, quando você utiliza esses prefixos, você pode especificar a largura do componente baseado na dimensão da tela. Então, por exemplo, call 12, call SM12, call MD6, call LG4, call XL3. O que é que isso significa? No primeiro caso, call 12 significa 12 colunas para uma tela pequena, bem pequena, né? Extra small. Call SM12, 12 colunas para telas pequenas. Call MD6, 6 colunas para telas médias. Call LG4, 4 colunas para telas largas. E Call XL3, 3 colunas para telas bem grandes, tá? Ele começa então agora a trazer a noção de container em linha, tá? Então, no componente que ele criou, ele vai ter esse Bootstrap Container e os filhos do Bootstrap Container serão linhas Bootstrap Row, tá? Então, Bootstrap Container tem dois filhos, Bootstrap Row e Bootstrap Row. E dentro das linhas nós teremos as colunas, né? Então, Row tem Children, também tem os filhos, que são as colunas, o Bootstrap Call, tá? Então, um container com duas linhas, sendo que a primeira linha tem duas colunas e a segunda linha tem uma coluna, tá? Conceito de tabela, né? Como a gente já conhece. Ele vai falar sobre Fluid e Non-Fluid Containers. Então, por padrão, um container é limitado em termos de largura, dependendo do tamanho da janela. Ele menciona browser, mas pode considerar a janela da aplicação. Pode ser o browser, pode ser o celular, pode ser a aplicação desktop, tá? Normalmente, esses aqui são os limites, né? Esses limites que a gente já mencionou lá em cima, são os tamanhos das telas. O container, ele vai ser centralizado de forma horizontal, mas vai ter um momento em que você não quer que o container ele tenha nenhum tipo de limite, tá? Então é aí que você vai usar o fluid, tá bom? Então ele traz um exemplo aqui embaixo, olha, onde ele utiliza um container com o fluid true, tá? Então esse container aqui não vai ter limite de largura na parte horizontal. E o filho desse container é outro container. Aí esse aqui sim, esse cara aqui vai ser centralizado, mas esse de fora aqui não, ele vai ser um container que vai tomar todo o espaço, tá? E o que é que tem esse primeiro container? Ele colocou apenas uma caixa com a cor azul atrás, tá? Então é um container que fica azul por trás e acima dele, digamos assim, né, ele vai ter um outro container onde vão aparecer as linhas e as colunas, tá? Logo aqui embaixo ele fala sobre esse gutter. Isso aqui nada mais é do que a distância entre as colunas da grid, tá? Daí ele vai falar sobre offset. O offset, como ele menciona aqui, ó, é para mover a coluna para a direita um certo número de colunas, tá? Então, com a prática você vai entender como é que isso aqui funciona, tá? Ele traz aqui um exemplo, né? Mas quando você estiver lá no exemplo que ele, no teste, né, que ele coloca, no exemplo dele, de fato, você pode fazer testes em cima desse offset para você compreender melhor. De forma visual é melhor de compreender isso daqui, tá? Mas é tipo, alinhar uma coluna para a direita, tá bom? É a utilização desse offset. Order.
Então, às vezes, dependendo do tamanho da tela, você quer ordenar a coluna de forma diferente, né? Ah, não, essa coluna aqui, quando tiver numa tela bem grande, eu quero que ela apareça lá na direita, por último, tá? Então, por conta disso, né, você pode utilizar esse ordem aqui, né, passando os parâmetros que você desejar, né, de acordo com o tamanho da tela aqui, tá? Então, ele dá alguns exemplos aqui e logo depois ele explica como é que vai funcionar aqui embaixo, tá? Então, order 2. Segunda posição para telas bem pequenas. Order SM2, segunda posição para telas pequenas, né? Essa aqui é extra small, então bem pequenas, essa aqui pequenas, tá? Order XL1, primeira posição para telas bem grandes. Ok, noção de visibilidade condicional, então ele tem lá um widget que a coluna vai aparecer ou não, dependendo do tamanho da tela, tá? Isso também está no exemplo dele. E aqui vem a implementação, né? Então o pacote dele tem novos 4 widgets, que são o container, a linha, a coluna e esse cara aqui para deixar ela visível ou não, tá? E ele tem 4 métodos, os parâmetros da grid, prefixo baseado na largura, máxima largura que não é fluida e o valor baseado no tamanho. Aí ele começa a explicar cada um deles, tá? Bootstrap Container. Bootstrap Container ele tem aqui, ó, o Fluid False, né, que vai ocupar toda a largura da tela ou não, o Decoration e o Padding. Aqui embaixo ele explica o que é cada um deles, tá certo? E sim, e o Children, né? Cadê o Children? Tá aqui, o Children, que vai ser um conjunto de linhas ou outro container, como nós vimos lá em cima o exemplo, tá? Aí vem aqui o Bootstrap Row, ele recebe também um conjunto de fios, que vão ser um conjunto de colunas, no caso, Decoration e a altura da linha, ele explica aqui embaixo, tudinho, tá? Aí vem o Bootstrap Call, que é a coluna, né? Vem lá, primeiramente, o Fit. O fit é como o widget filho vai se comportar dentro da coluna, tá? Ele pode ser tight, vai ocupar todo o espaço disponível, ou pode ser loose. Ele vai tentar ocupar o espaço disponível, mas também pode ser menor. Não obrigatoriamente ele vai ocupar todo o espaço disponível, tá? Aí vem aqui os sizes, que é exatamente o que a gente vai colocar, se é call 12, call ST12, call MD6 e por aí vai, dependendo da nossa estratégia. Daí vem os offsets e o order, né? Aquelas outras, e os sizes. Não, os sizes foi o que eu falei agora, vem o offset e o order, tá? São as duas que a gente já mencionou lá para cima, tá? Offsets, ele traz aqui os exemplos de offset e order, ele traz aqui o exemplo do order, tá? E tem aí o esquema de ser invisível para determinado tamanho. Pode ser que aquela coluna, quando chegar em determinado tamanho, essa coluna vai aparecer quando for uma tela maior, tá? Por exemplo, a tela da NFE. Quando for uma tela menor, quando for no celular, por exemplo, né? Eu não quero que apareça, sei lá, um campo para importar o produto. Um exemplo, tá bom? Quando for numa tela grande, eu quero que apareça esse campo. Aí você utiliza essa propriedade aqui. Legal, né? Daí vem aqui o Absolute Sizes, né? Você pode criar aí colunas aninhadas, tá? A gente pode ver isso também no exemplo do cara lá que ele colocou pra gente, tá certo? A Bootstrap Visibility é exatamente para você esconder ou não um dos filhos. E aqui vem os... já está nos métodos, deixa eu ver... Não, até agora foram widgets, né? Agora sim começam os métodos, a partir desse Bootstrap Grid Parameters. Ok, então são os parâmetros, né? Ele menciona aqui que esse método permite que você customize a grid em termos de número de colunas e no gutter. O gutter é o espaço entre as colunas, tá? Então tá aí, é assim que você utiliza. Então coloca isso daqui lá no init state, aí você chama esse método passando os parâmetros, tá? Aí vem aqui o Bootstrap Prefix Based on Width, ou seja, é o prefixo baseado na largura. Ele usa esse método, né? Ele menciona aqui que ele utiliza esse método para saber se ele está
executando a aplicação no dispositivo pequeno, no dispositivo de tela pequeno, tá? E aí tomar alguma ação apropriada com base nisso daí, tá? Dependendo da largura que retornar. Ah, retornou SM, então eu vou fazer tal coisa. É interessante, bem interessante esse método que ele implementou. Esse outro método aqui vai retornar a largura máxima, né? Caso você não esteja utilizando aí um display não fluido, tá certo? E finalmente nós temos esse cara aqui, que vai retornar certo valor dependendo da definição do prefixo. Esse é bem legal, ó. Por exemplo, você quer definir a largura de um botão, tá? Então, se a tela for extra small, que é essa primeira aqui, você vai retornar esse cara aqui, ó, Style Button Large. Se for SM, que é small, você também retorna ele. Se for MD, você retorna o medium. Se for LG, você retorna o button. Então, está definindo o estilo do botão com base na largura da tela. É assim que esse método vai te ajudar, tá? A altura do botão, mesma coisa. Está retornando aqui a altura do botão nesse método, né? Com base no tamanho da tela, tá? Daqui ele traz algumas conclusões, né? Traz aqui um GIF de um exemplo que ele utilizou. E finalmente nós temos aqui o pacote dele do Flutter Bootstrap, tá? Esse pacote aqui é o que nós vamos utilizar a princípio, tá? Eu gostaria que você primeiramente fizesse os mesmos testes que eu vou fazer aqui e, se possível, já tente utilizar esse pacote dentro do nosso projeto para ver como é que ele ficaria, tá? No segundo momento eu vou trazer já a tela do nosso projeto funcionando com esse pacote, mostrando passo a passo como é que a gente vai migrar, tá bom? Ele tem um exemplo aqui no GitHub, deixa eu ver onde é que está o exemplo do GitHub dele, para a gente já fazer um teste aqui com este exemplo dele, tá bom? Deixa eu procurar aqui por GitHub, aqui ó. Eu vou clicar aqui para ir para o GitHub dele. Pronto, então aqui no GitHub, ele vai colocar todo o projeto dele, tá? Que é o Flutter Bootstrap. Mas o que nos interessa aqui é o exemplo dele, tá? Que ele vai explicar tudinho e tal, depois ele vai informar que você pode ir para o site dele, aí ao clicar aqui você vai vir para este artigo, tá certo? Mas como eu mencionei, o que nos interessa aqui é o exemplo dele. Então eu vou clicar aqui em exemplo, e aqui no exemplo ele tem apenas o main.dart. Então como é que a gente vai fazer para testar esse exemplo dele aqui? Eu vou entrar aqui numa pasta qualquer, na pasta testes, tá? Daí eu vou abrir aqui o prompt e vou digitar o seguinte, ó, Flutter create test. Então eu vou criar um projeto teste para testar o exemplo do cara ali, tá bom? Pronto, o projeto está criado. Então aqui dentro de teste, olha, eu vou entrar no PubSpec. Vou entrar com o Notepad++ mesmo, tá certo? Aqui, ó, Notepad++ no PubSpec. E aqui nas dependências, eu vou precisar colocar o pacote do nosso colega aqui, né? Então, vamos lá, deixa eu procurar o pacote dele aqui, tá aqui, ó. Vou pegar aqui, Flutter Bootstrap, vou copiar, vou colar aqui, vou salvar. Daí eu vou retornar aqui, vou entrar na pasta do projeto e vou digitar Flutter pub-get, que é para ele atualizar o pacote do Bootstrap, tá bom? Feito isso, eu vou entrar agora na pasta lib dele, aliás, do meu projeto, né? E vou abrir o meu main.dart, tá? O meu main.dart é o projeto original do Flutter lá, o contador, né? Eu vou apagar ele todinho, ó. Deixar sem nada. Daí eu vou no exemplo do nosso amigo aqui, de novo, exemplo. Vou clicar no main da arte dele. Vou clicar em raw, que é para ele me mostrar o conteúdo cru, sem nada. Ctrl A para selecionar, Ctrl C para copiar, Ctrl V. Então agora eu peguei o main dele e coloquei no conteúdo do meu main, tá? Prontinho. Vou passar a linguagem aqui para JavaScript. É Dart, né? Mas a gente coloca JavaScript e a gente consegue meio que desenrolar por aqui.
Então veja, no main dele ele traz aqui o material e traz o Flutter Bootstrap, tá? Perfeito. Feito isso, eu já salvei, né? Eu posso vir aqui agora, ó, dentro de teste, eu já atualizei o pacote e já coloquei o main que ele colocou lá no exemplo, já trouxe para cá, né? Então eu vou chamar um Flutter run-d Chrome para ele executar essa aplicação no Chrome, tá? A gente vai ver o que é que vai acontecer. Então, na minha primeira tentativa aqui, ele perdeu a conexão, ó, com o navegador. Eu fecho o navegador, venho aqui, chamo de novo. Flutter run-d Chrome, tá? Isso costuma acontecer, é um bug ainda que tem aí. Mas eles devem resolver esse problema, tá? Vamos aguardar novamente, ver se dessa vez pega. Às vezes eu executo 5, 6 vezes até que finalmente ele executa para mim. Tá? A mesma coisa acontece dentro do VS Code, do Android Studio, tá? Você vai executar a aplicação para a web, ele pode aí perder essa conexão. Tem algumas soluções aí espalhadas pela internet, mas até onde eu testei, nenhuma delas resolve de fato isso daí não, tá? Então, se é de perder tempo tentando resolver isso daí, é melhor você executar algumas vezes até que pegue, tá? Falhou de novo, então vamos chamar mais uma vez e aí eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, vou executar até que ele funcione para a gente ver de fato o que interessa, que é o sistema funcionando, tá bom? Pronto, ele finalmente executou, então tá aí, ó, responsividade. Okay. Veja que em determinado momento aqui, ó, essa coluna amarela e essa verde, a verde vai para baixo da amarela, tá? Então vamos ver mais ou menos como é que isso daqui foi implementado, tá bom? Dá uma olhadinha aqui no exemplo do cara, né? A primeira coisa que ele faz aqui, no init state, ó, é colocar o gutter size para 30. O que é isso? É esse espaço aqui entre as grids, tá vendo? Entre as colunas, né? Desculpa, entre as colunas. Aparentemente, aqui no browser, né, nessa tela grande, esse espaço tá legal, tá? Mas quando se você executar essa aplicação no celular, você vai ver que é um espaço muito grande isso aqui, tá? Então, se a gente colocar aqui para 10 e salvar, e vier aqui e pressionar, será que ele tem como pressionar aqui um hot reload, hein? Acho que talvez um R aqui, né? Vou pressionar esse R maiúsculo aqui para ver se ele startou, viu? Funcionou. Olha só. Então o espaço ficou menor, tá? Esse espaço aqui menor é mais interessante aí pra gente, tá? Então esse espaço aqui entre as colunas, ele é definido aqui, ó, nesse gutter size, tá? Então esse é um daqueles métodos, né, daqueles 4 métodos que ele mostrou pra gente lá no artigo, tá certo? Veja que o método é implementado lá no init state, tá? Então vem o método build. No método build, ele coloca aqui no corpo dele uma single child screw view, cujo filho é um bootstrap container. Pronto, aqui começa a comédia, ó, tá? O bootstrap container que ele colocou aqui, ele colocou fluid true, ou seja, vai pegar todo o espaço horizontal, esse primeiro bootstrap container dele. Sendo que dentro dele, desse primeiro bootstrap container, ele definiu a decoração como apenas uma box decoration de cor azul. Tá aqui, ó. Esse primeiro aqui de fora, tá? Azulzão ali de fundo. Perfeito. Daí o filho desse bootstrap container é outro bootstrap container, agora sim com fluid false. Ou seja, ele não vai pegar todo o espaço horizontal, ele vai ser alinhado ao centro, tá? Decoration dele é uma caixa branca. Então esse cara aqui de dentro, ó, é o nosso segundo bootstrap container. Muito bem. Daí os filhos desse segundo bootstrap container começam a ser as linhas, né? Daí eu tenho uma bootstrap row com 2 colunas, ó, tá? A primeira coluna tem um size col 6 e a segunda coluna também um size col 6, ou seja, eu vou ter 2 colunas completando aqui o meu tamanho de 12. Tá aqui, ó. São essas 2 primeiras aqui, tá? Daí depois ele coloca aqui uma size de box com a altura 8. Então essa diferençazinha aqui entre essa primeira linha e essa segunda linha é uma size de box com a altura 8, tá?
Daí vem uma outra linha. Essa outra linha tem 3 colunas, né? A primeira ocupa um espaço 3, a segunda um espaço 6 e a terceira um espaço 3 com a soma de 12. Então, por isso que essa primeira é menorzinha, igual a essa última, e essa aqui, ó, é o dobro delas duas, tá? Daí ele coloca outra size de box de altura 8, tá aqui ela, mas tá mais alto, né? Essa aqui é a size de box de altura 8, essa aqui tá mais alta. Por quê? Porque ele tem um divisor aqui, tá? Por isso que esse espaço aqui tá maior. Perfeito. Daí vem aqui uma outra linha, essa outra linha tem 2 colunas, tá? Agora veja só como foi que ele configurou essas 2 colunas aqui, ó. No size dessa primeira ele colocou col 12 e col MD 8. E aqui col 6 e col MD 4. Então elas vão se comportar de acordo com o tamanho da tela. Como assim de acordo com o tamanho da tela? Ó, essa primeira aqui, quando for uma tela muito pequena, ela vai ocupar todo o espaço, porque ele colocou 12, tá? Agora, quando for uma tela média, de média para cima, ela vai ocupar o espaço de 8, ok? Já a segunda aqui, ó, quando for muito pequena, ela vai ocupar o espaço de 6. Agora, quando for de média para cima, ela ocupa o espaço de 4, tá? Então vamos lá, normalmente na tela maior vão ficar as duas juntas, sendo que essa primeira ocupa o espaço de 8 e essa de 4, tá? Então, ó, essa está ocupando o espaço de 8 e essa de 4, tá certo? Agora eu vou colocar numa tela menor. Numa tela menor, aí essa aqui vai ocupar o espaço todo. E essa aqui vai ocupar o espaço de 6. Só que ela vem para baixo, tá? Ela fica abaixo dela. Muito bem. E aí vai, tá? Aí você vai analisando o restante do exemplo dele. Aí ele vai usar offset, enfim, ele vai usar a maioria ou todas as características que ele colocou lá no artigo dele, que é para você entender plenamente como é que o projeto que ele criou funciona, né? Esse componente que ele criou aí funciona, tá certo? Muito bem, então você vai continuar essa análise, tá? Para compreender plenamente como é que ele funciona. Depois que você concluir esta análise, você vai tentar implementar este cara aqui no nosso projeto, tá? Você vai colocar na página de detalhe e principalmente na página de persistência, tá? A página de lista, não. A página de lista já é a grid, com todos os dados. Na página de detalhe, você vai tentar colocar dessa maneira aqui, tá? Você pega lá uma tela que seja grande, né? Que tenha vários dados dentro dela. Pode ser a tela agência banco, por exemplo, tá? E você tenta colocar ali alguns itens um ao lado do outro. Tenta melhorar aquela tela agência banco, tá? Na página de detalhe, repetindo, e na página de persistência, tá bom? Então eu vou dar um tempo para você fazer isso aí, para você se acostumar com esse componente, e depois eu retorno já mostrando como é que a gente vai utilizá-lo aí no nosso projeto, tá certo? Se vai ser ele mesmo que a gente vai utilizar, pelo que parece sim, tá? Pois ele é bem promissor. E se for ele, como é que a gente vai utilizá-lo no nosso projeto, tá certo?